E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos compartilhar hoje nesse dia friozinho, né? Um dia bem peculiar para estar em casa, para a gente compartilhar e pesquisar algumas coisas. Eu quero compartilhar, quero dividir com vocês 4 notícias muito legais. O que eu vendo, pesquisando algumas coisas, achei interessante. Uma delas fala aqui da área de 51, né? Aquela área enigmática, área que todo mundo tem curiosidade, saber, inclusive governos, mas não sabem essencialmente o que acontece ali, né? Um piloto particular, ele tirou aí fotos dessa área 51. Aqui no site da Aventura na História, a notícia, né, no caso aí uma matéria interessante de uma tumba com 72 esqueletos de extinta civilização nas Ilhas Canárias. Depois eu vou falar para vocês por que é interessante essa notícia aqui, por que é atípica, né? E também aqui templos religiosos, né, de lugares distintos, completamente independentes, e são construídos da mesma maneira. O que isso quer dizer? Ou o que isso tem a ver com esse momento, com isso aqui que a gente tem falado de curiosidade, o que tem de curiosidade neste momento, né? Muito interessante também. E uma matéria aqui excepcional desse canal Assombrado, né? Canal do Matheus e da Ana. Eles contam um relato aqui muito interessante, duas aparições. Nós falamos muito de Sasquatch, falamos muito do Pé Grande, né? Falamos muito desse ser mitológico, na verdade, esse ser que encanta, e na verdade a gente faz muitos vídeos. É um dos vídeos mais procurados no canal, inclusive, é um dos vídeos que mais tem visualizações, né? E é um material que chama a atenção de muitas pessoas, principalmente a minha também, gosto muito disso, porque já é confirmado, né? Constatado não por governos, claro, mas a gente tem filmagem, tem assim, não se sabe hoje se é realmente um homem ou se é realmente uma espécie de animal, ou se está entre esses dois mundos, né? Nem o mundo animal e nem o mundo humano, né? A gente não sabe ainda, você não sabe se é experimento, há muita especulação, há muita coisa que se fala com relação a isso, mas a gente vai ver um pouquinho essas duas histórias, você vai ver como é interessante, como é profunda essa história. Mas vamos começar aqui, ó, com essa matéria aqui interessante, desse canal Mr. Wire, né? É um canal que fala de mistérios, né? Bastante coisa interessante aqui. E aí ele começa contando o relato aqui de um piloto particular, o senhor Gabe Zeffman, né? Que voltou aí ao ar voando legalmente através do espaço aéreo normalmente restrito aí da área 51. Esse é um cara que tenta por várias vezes fazer esse tipo de incursão porque ele acha interessante, tá? Essa é pelo menos a terceira vez que ele faz isso, né? E ele tenta tirar fotografias secretas do local. As novas fotografias abaixo aqui mostram, né, olhando ali a base, né, do sudoeste ali da localidade, isso é muito raro, né, é muito raro e provavelmente ali do Green Lake, né, a área ali do Green Lake, que é uma área muito restrita, né. Ele tirou algumas fotos aqui, você pode perceber que houve algumas mudanças, tem algumas mudanças dentro daquela área. Vamos ler um pouquinho aqui o que ele tem falado sobre isso. Zeffman mora perto da base aérea de Edwards, no sul da Califórnia. Ele é ATC, que é um controlador de tráfego aéreo, tá? Que voa aí desde a adolescência. Durante cada voo nesta área, ele pede e recebe permissão para atravessar o espaço aéreo restrito. Já é interessante porque não é permitido, tá? Não sei se você sabe, mas nenhuma aeronave pode sobrevoar esse local. Ele também grava nos seus voos aí uma câmera GoPro com o seu áudio, onde você pode ouvir aí ele pedindo e recebendo a permissão, tá? Ele mantém uma licença de piloto privado comercial e aí coisas do tipo, tá? No vídeo aí que eu vou te mostrar agora aqui, você pode ouvir ele falando um pouquinho aí com o Neils ATC, né, que recebendo as instruções para evitar o espaço aéreo restrito aí da área 51, mas com a permissão para voar diretamente próximo a ela. Ele tem uma página, Landing in Rachel, né, tá dizendo aqui, voando, né, sobrevoando Rachel, Nevada, e isso é muito interessante, e você vai ver um pouquinho desse vídeo aqui. Se você quiser, claro, você pode entrar no link do canal dele aí para você estar vendo com mais tranquilidade, com mais todo o vídeo, tá? É um vídeo interessante aí de mais ou menos meia hora, tá bom? É um vídeo que fala um pouquinho, sim, sobre essa viagem que ele fez. E o interessante, como eu falo para vocês sempre, né? É que isso é um ato estritamente ousado, é muito ousado esse ato dele poder voar por esse local. Até porque não é um sobrevoo realmente tranquilo, né? Para aqueles que querem fazer isso, né? Nós sabemos que todos aqueles que querem voar aí pela área 51, né? Eles são de fato proibidos e eles têm até autonomia, né? De abater a aeronave, pessoas. Eu não sei se você sabe disso, mas é uma área estritamente restrita
e proibida de se fazer esse tipo de coisa. Então é muito interessante que esse cara, o Zefman, tenha conseguido fazer um pouco mais disso aí. Aqui tem algumas fotos, né, que eu achei bem legal, umas fotos bem interessantes com relação a isso, da Área 51, né, é uma área, como a gente sabe, bem estritamente enigmática mesmo, por conta da história que tem, o contexto que se exerce com relação a ela, e eu achei assim legal, muito legal, essa questão de ele poder mostrar isso para nós, simples mortais, né? É uma matéria interessante, mostra que mudou muito, né? Mudou muito essa área 51, eles expandiram muito mais, creio que pela necessidade, e aí você consegue ver bastante coisa sobre esse tipo de coisa, o que mudou, o que não mudou, tá? Aqui eles falam um pouquinho sobre o deserto do Mojave, é uma área militar, uma área muito interessante, tem muitas matérias falando sobre isso, beleza? Agora a gente vai aqui para aventuras na história, né? Foi encontrado aqui nas Ilhas Canárias uma civilização após 1000 anos, né? Que estava ali. Eles encontraram, na verdade, uma civilização bem antiga. O mais interessante é que eles tinham 72 esqueletos humanos, dentre eles criança, tá? Por que isso é interessante, Bira? É interessante porque não se era comum, né, nessa época fazer esse tipo de coisa. Mesmo quando era em batalha, os corpos eram pilhados, né, muitos deles queimados por conta de doença e coisa do tipo. Mas encontrar dentro de uma caverna 23 metros de profundidade, ossos todos reunidos, ele expressa duas coisas. Ou era um grupo de pessoas que estavam fugindo de algum lugar e esconderam ali e acabaram morrendo, ou foram mortos, no caso, e foram lançados ali, ou foram encontrados naquele lugar ali, não conseguiram fugir, ficaram sem saída e mataram, tá? A matéria diz o seguinte: uma tumba com os restos mortais de 72 pessoas pertencente a uma civilização antiga foi encontrada na ilha de Gran Canária, na Espanha. Acredita-se que antes da chegada dos europeus, o local era ocupado por nativos chamados Guanche. A descoberta foi feita por arqueólogos amadores que investigam a área com drones. Isso é muito legal, né? A gente não tem isso no Brasil, infelizmente. O brasileiro não tem essa predisposição, mas fora do Brasil é muito comum, né, que arqueólogos amadores, amantes da descoberta, amantes da arqueologia, eles fazem algumas buscas. E nesse caso, eles entraram nessa caverna com drones. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é interessante é essa parte aqui, ó. Entre os corpos datados de 800 a 1000 antes de Cristo. Por que isso é interessante, cara? Você não sabe porque eu vou contar uma coisa interessante para você. Nessa fase, 800 a 1000 anos antes de Cristo, o local ali onde foi encontrado era estranho primeiro porque o local era ocupado por imigrantes africanos. Não eram tão desenvolvidos, mas já tinham essa capacidade de enterrar os seus mortos, não tinham por cultura deixá-los no lugar dessa forma, jogados e lançados. E eles entendem, e isso é interessante, por quê? Porque se jogaram os ossos, então foi fruto, provavelmente foi fruto de batalha, de conflito que tiveram, né? E isso deixou todos intrigados, porque é como se uma civilização sobrepusesse a outra, né? Não, ter 72 pessoas mortas, naquela época, era um número considerável de pessoas, de repente era uma tribo inteira dizimada, uma questão de substituição, tá? Eles, quando entra, por exemplo, um povo mais forte, ele toma a área do outro povo e aí acontece esse tipo de coisa, tá? Tem a arqueóloga Verônica, ela diz assim, ó, existem muitas cavernas em Gran Canária, mas não muito como esta. A descoberta dos restos dos recém-nascidos é importante, pois eles não foram incluídos em descobertas anteriores até muito recentemente. Sabemos agora que eles podem ser encontrados nesse tipo de enterro em cavernas, afirmou a arqueóloga. Isso é interessante também, porque crianças normalmente não eram enterradas, elas tinham comum, pessoas muito puras, né? Então elas não eram enterradas com as outras pessoas. Então encontrar isso aí é um achado também interessante para quem conhece de arqueologia e gosta desse tema. Legal, interessante que também ó, alguns já tinham marcas, né, de ferimento na cabeça, né, o que nos remete à ideia de que pode ter sido realmente uma batalha, coisa do tipo, tá? Tá aqui a Verônica, a responsável pelo local, e para você ver como é interessante essa área aqui e todas as questões sobre este assunto. Legal? Vamos lá então hoje,
Uma coisa que é interessante, nós sabemos que nós temos muitos templos, site aqui OVNI hoje, né? Tem civilizações distintas construindo templos semelhantes em lados opostos do mundo. Nós sabemos que tem algumas conexões, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma ligação. Por exemplo, existem as pirâmides do Egito, mas existem pirâmides na América também. Existe pirâmide no extremo norte, né, no caso da Europa. Inclusive tem algumas especificações aí, de algumas pesquisas que dizem inclusive que debaixo do oceano, na Antártida e assim por diante. Nada muito constatado, mas já tem algo que tem arremetido, né, as pessoas a pensar um pouquinho sobre essa questão. Mas vamos ler um pouquinho essa matéria que é interessante. Isto é quase incrível demais para ser verdade. Comunidades religiosas completamente independentes construíram templos surpreendentemente semelhantes, embora separados pelo Oceano Pacífico. Camboja e o Guatemala, olha que interessante, realmente, inclusive parece aquelas do México, né? Aqueles templos do México. A assimetria existe em toda parte, é muito comum, muito próximo, é o que nos dá a sensação de proporção e equilíbrio harmonioso e bonito, um tipo de simétrica mágica também que pode ser encontrado na natureza e no espaço, por exemplo. A imagem acima aí sugere uma simetria profunda de cultos e tradições que duas culturas compartilham, apesar de grande distância que as separa. De fato, aí o templo da foto, Bacsay dos Carmers, né, que é o templo da esquerda, né, que é esse templo aqui da esquerda, tá? E o outro templo das máscaras dos maias, à direita, surpreendentemente semelhante, como eu falei, né? Um da direita é dos maias e o da esquerda é de um povo, né? Os Bakseis. É muito interessante realmente. Os Khmers e os maias foram de fato separados pelo Oceano Pacífico. E uma coisa interessante é que a distância ela é muito predisposta à ideia, né? E naquela época não eram navegadores, as pessoas, eles não eram navegantes, não eram de se navegar, as pessoas não tinham essa predisposição de querer conhecer outro continente, alguns nem sabiam que existiam, tá bom? Algumas similaridades com as plataformas, né? Você vê, por exemplo, a estrutura das escadas, os desenhos nas escadas também era muito interessante, as entradas que os arcos, né, que são bem, eu não sei se vocês sabem, mas na arquitetura, isso aqui diz muito sobre o tempo e sobre o povo, né? Tem um arco romano, tem um arco grego, e por aí, por exemplo, é muito interessante ver que eles fizeram da mesma forma, ou seja, significava que tinham a mesma ideia, a mesma cosmovisão, né? Você vê que o templo na Indonésia, no México também, que é muito interessante. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção e a pergunta fica, né? No caso, quem construiu e qual similaridade, qual sinuosidade. Tem um livro de Zacarias Sitchin, um livro muito interessante também, fala das histórias dos sumérios e ali conta a história de que o deus Enki, né, e o deus Enlil, né, eles se separaram uma certa época, um foi colocado em uma parte do planeta e outro no outro. Então, muitos entendem que de alguma forma a explicação está aí, tá? Aqui eles estão datados de 9 a 13 depois de Cristo, né? Então, mais ou menos o século 9 é o século 13 depois de Cristo. Beleza? E agora aqui como último aqui, eu queria compartilhar com vocês uma última matéria aqui do canal Assombrado, né? Interessante aqui a Ana, o Matheus, pessoas muito queridas do canal Assombrado, inclusive tem no YouTube também, quem não conhece pode passar lá, que é muito interessante. Conta a história que relata 2 aparecimentos aqui na Segunda Guerra Mundial, tá? O primeiro deles aqui, como mostra na ilustração aqui, foi um médico, né? Que fazendo suas incursões, né? Dentro das montanhas, o médico, o nome dele é Karapetian, tá? E ele diz assim, no alto, nos picos frios ao redor, um homem havia sido capturado por moradores locais, só que não era um homem normal. De modo bastante intrigante, ele foi descrito como um agente de espionagem disfarçado. A descrição entregou ao Karapetian até que ele viu o homem de perto pessoalmente, em um antigo celeiro, onde estava sendo mantido. E ele percebeu que era realmente uma descrição, no mínimo, inadequada. Olha que legal. Ele falava que esse homem tinha 1,80 m de altura, mais ou menos, nas mãos, nos pés não tinha pelo, no rosto também muito pouco pelo, só que ele não falava, não tinha expressão nenhuma. E uma palavra de efeito, ele até usa aqui, ó, dizia o seguinte: seus olhos não me diziam nada, eram maçantes e vazios. Ele entende, até muitos pesquisadores, né, falam sobre isso, e todo encontro com esses animais, o olhar dele é vazio, né? É como isso a ideia, né, traz a ideia de que ele tá mais para um animal do que para um ser humano.
Nesse caso aqui, como estava em meia guerra, eles pensaram ser aí um espião disfarçado, né? Pode ver que parece aqueles soldados, né, que andam com folhas e tal, e eles acharam que ele seria um espião. Mas como começaram a se relacionar com ele, perceberam uma coisa interessante. Ele não respondia, nem falando, nem aceitando comida, ele ficou totalmente como se fosse um animal raivoso, mas sem agredir ninguém. E passando um tempo, colocaram ele numa sala. E ele começou a suar demais, então ofereceram água e pão. E ele até levou na boca, mas ele não tinha reação nenhuma. Olha a expressão, essa é a expressão exata da qual colocaram. Realmente tem a aparência de um ser humano. Eles chamam, tem até um nome interessante. Eles usaram o nome dele, deixa eu ver aqui, Almasti, né? Almasti, foi chamado de Almasti, lá na montanha do Cáucaso. Essa foi o primeiro encontro. Mas tem um segundo encontro, e esse aqui eu também achei interessante, porque ele é chamado de Homem-Monstro de Túnica. Sabe o que é interessante? Por que ele é chamado dessa forma? Quando eles encontraram ele, ele estava vestindo uma roupa meio rasgada, sabe, estilo Hulk, quando rasga? Então ele estava dessa forma, mas não conseguiram ter o contato. Na época, né, eles estavam protegendo as montanhas na Rússia, ali na Segunda Guerra Mundial, e tinha um homem chamado Ergib Koshokoyev. Ergib Koshokoyev. Ele era um morador ali e ele tinha a responsabilidade de impedir que os nazistas chegassem em uma dessas incursões, né, em uma dessas visitas às montanhas no ano de 1944, era no outono. Ele indo a cavalo, o cavalo de repente se assusta, empina, joga ele para trás, como aquelas cenas que nós vemos muitas vezes na internet, em filmes, né? E aí ele viu que tinha um homem muito grande, tá? Viu um homem muito grande olhando para ele e tal, e o animal se assustou, e de repente, do nada, esse animal ele começa a sair correndo, né, desesperadamente, e eles vão atrás. O interessante é que ele entrou numa caverna, eles tentaram encurralá-lo ali na caverna, mas não foi possível, né, capturá-lo, porque ele enfrentou e fugiu como se fosse, eles dizem até aqui, que foi de uma maneira selvagem e frenética, né? Ele até diz que o homem-monstro desapareceu enquanto se dirigia para um grande desfiladeiro arborizado. Um detalhe estranho, que é o que eu falei para você, segundo o Ergib aí, Koshokoyev, ele diz que a criatura parcialmente vestia uma túnica kaftã, né, kaftã ou cafetã, que é uma túnica rasgada e esfarrapada, uma túnica de uma cultura próxima dele ali. Eles acharam interessante, acharam muito, muito intrigante, não conseguiram nada mais, mas isso foi suficiente para que essas duas histórias ficassem registradas na história. E nos trouxesse hoje aqui, né, para que a gente pudesse estar contando um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham curtido. Eu achei muito interessante essas matérias, porque são fatos descobertos mesmo, tocáveis, históricos. E espero que vocês tenham tido um momento muito agradável aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço o carinho, sempre com muita expressão de graça que vocês têm para comigo. E a gente se encontra assim no próximo vídeo com muito mais coisas novas e interessantes, de repente até mais sedutoras ao nosso conhecimento. Bye, bye!